Conto Amor, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Ana é uma dona de casa, esposa e mãe que dedica sua vida à sua família. É uma mulher bem ativa, cuida bem da casa, mantém a ordem das coisas e mantém a mente bem ocupada a maior parte do tempo. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar da família, a revelha deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindo do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria auroreada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo, empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado do ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento de mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a estivesse insultando. Ana olhava, e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Ele a incomodava e a tirava de sua paz alienada, confrontando-a com a dureza da vida, com a realidade sem máscaras. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde destacou. Os passageiros olharam assustados. Na sacola, os ovos haviam se quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava com as mãos seguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu uma nova arrancada de partida. Poucos instantes depois, já não olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara para trás para sempre. Mas o mal estava feito. Ana deparou-se com a falta de sentido e com a ausência da lei. Perdeu sua organização e controle. Pela primeira vez, ela estava diante de uma vida cheia de náusea doce. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto. Desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento, não conseguia orientar-se, parecia ter saltado no meio da noite. Ela saiu do comodismo e notou que estava ao redor. Uma rua comprida com muros altos amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores. Ficou parada olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais, ao longo de uma sebe, atravessou os portões do jardim botânico. Ela contemplou a natureza, a vida selvagem, nascendo, crescendo, apodrecendo e se renovando. Ela notou o mundo ao seu redor. A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra, e de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto,
do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvalações, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. Ana teve vontade de ajudar as pessoas naquele mundo cruel, mas se sentiu imponente. Ana percebeu que o mundo é cruel sem deixar de ser belo. Mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou para o atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e via o jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. A vigia apareceu, espantado de não a ter visto. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam, limpas. Os vidros das janelas brilhavam. A lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas, o rosto igual ao seu, que corria e o abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal. O cego ou o belo jardim botânico? Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas das crianças entre os braços. Ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. Que sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Por Deus, pois não fora verdadeira piedade que sondara no meu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre, e estremecendo, também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com esses sentimentos que se iria
a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d'água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a quebrantava. O calor do forno ardia nos seus olhos. Depois o marido veio. Vieram os irmãos e suas mulheres. Vieram os filhos dos irmãos. Eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os seus dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Ela voltava a viver serenamente ao lado deles e guardava na memória a alegria e a segurança familiar, sem se esquecer do lado terrível do mundo lá fora. Ia pensando quando ouviu um barulho vindo da cozinha. O que foi? Gritou, vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu, entendendo. Não foi nada, disse. Sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si em rápido afego. Não quero que lhe aconteça nada, nunca, disse ela, continuando sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem de bondade, e se atravessara o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo.